Pronto, agora começando. Então, Cícero, agora formalmente agradecendo aí né, o seu aceite no convite, é um prazer estar aqui, né? Já conheço o Cícero e eu e a Ana Lívia há algum tempo, né? Para mim sempre foi, né, uma referência, né, quando a gente fala de família empresária, governança corporativa, conselho de administração, e também para mim uma referência em uma pessoa que gosta de ter educação continuada, né? Uma pessoa que uma das poucas no meio executivo, que eu acredito que consegue pesquisar, estudar, extrair o melhor e criar metodologia, né, uma referência, para não só para mim, mas para muitas pessoas. Né? E no mundo onde família empresária e empresas familiares, né, representam um percentual gigantesco das empresas, nada melhor do que quando a gente fala de gestão, né, e de organizações, ter alguém como você debatendo alguns temas. Então, eu queria agradecer, Cícero, o seu aceite, e depois vou falar um pouco da sua bio aí para o pessoal. Né? Ana Lívia, passar a bola para você também, para você dar as boas-vindas, e depois, né, para o Cícero, e a gente começa o bate-papo. Sim, então estamos assim muito felizes com esse nosso segundo episódio do nosso Shark Tank. O primeiro foi um sucesso, né? Então mostrou para a gente aqui que esse tipo de bate-papo é relevante. E aí, pela primeira vez, né, o Cícero, nosso primeiro convidado, super especial, primeiro da lista, né? Então, ficamos muito felizes que você pôde encaixar aqui essa horinha na sua agenda, mesmo estando aí fora de rota, né? Estando em viagem. Então, ficamos muito felizes. Tenho certeza que a sua experiência vai agregar muito, tanto a nossa prática, né, enquanto Headhunters, a nossa metodologia na LUT, como também para as pessoas que estão interessadas aí em se preparar para trabalhar em empresas familiares, né? Cícero, bem-vindo. Vou passar a palavra para Muito você, bem-vindo. das boas-vindas, depois a gente começa uma sequência de perguntas aí para a gente aprofundar mais nos temas. Perfeito. Eu, assim, estou muito feliz pelo convite, né? Me sinto honrado, agradecendo a Luz como empresa e na pessoa do Gustavo, Ana Lívia, os demais colegas da Luz que aqui estão. Fico feliz também porque é um tema que até uns 10, 12 anos atrás eu achava que recrutamento de executivos em empresas familiares se chamavam hunting, se chamava RH, né? Só que os meus projetos eu via muito com muitas dificuldades, porque os executivos ficavam pouco tempo. E a empresa precisando, o executivo era bom e ficava essa bolha, né? E todo mundo Uhum. reclamando. E a gente que trabalha na área da pesquisa, a gente se incomoda muito quando tem uma questão que não está sendo respondida, né? A gente é até desafiado. Então, basicamente, uns 15 anos eu comecei a estudar isso e desenvolver metodologias, né? Então, isso nos ajudou muito nas nossas relações com os huntings, né? Os resultados mudaram, claro que foram anos de estruturação, de desenhos metodológicos, para integrar essa coisa do hunting, extremamente importante o papel dele, né? Dos headhunters, com as empresas familiares, que são ambientes complexos. E aí ficava aquela história, a empresa culpando o hunting, porque tinha tido um custo e a pessoa não ficou. O hunting dizendo que a empresa familiar é muito complicada, paz, né? E o executivo no meio dessa história, né? Então, isso, como o Instituto Empresarial é uma empresa de conhecimento intensivo aplicado, então a gente se sente no compromisso de propor, né, auxiliar esses stakeholders, né, os Uhum. interessados nesse ecossistema para que isso possa ocorrer, né? Então, estar aqui com vocês, junto com essa pauta, é muito rico e diferente, sabe? Porque eu sou muito demandado de palestras, governança, gestão de empresa familiar, como é que eu fiz na Três Corações, como é que fiz no Apivida. O pessoal acha que tem milagre, né? Mas não tem. Mas é a primeira vez que eu estou num ambiente de hunters, né? Ah, que legal. E que eles querem conversar sobre isso. Então, eu fico muito feliz porque poder compartilhar essas modestas experiências que a gente tem nessa botar a pessoa certa no lugar certo na hora certa, né? Uhum. Estou Sim. muito feliz e acho muito oportuno e inteligente vocês fazer esse tipo de provocação. Perfeito. E falando um pouco desse
contexto que você vive, Cícero. Cícero, a gente até divulgou, mas ele está em 12 conselhos, né? 4 dele como presidente de empresa, presidente do conselho, desculpa, e 4.000 horas, né, de reuniões em conselho, né? Uma bagagem que traz, toda vez que eu participo de evento, eu converso com o Cícero, sempre tem uma história que eu ponho na minha manga e levo para frente, né? Falo, ó, Cícero contou mais Verdade. essa, né? E quando a Lute foi criada, a gente acabou se aprofundando, se especializando em empresa familiar, mas muito do âmbito do mundo corporativo, onde você tem executivos, né, familiares atuando. E a sabedoria sua, Cícero, ela amplia esse ecossistema não só do candidato, né, do executivo, mas como da família empresária, do acionista, do ambiente, né, da governança. Então, também vai ser muito rico aqui a gente explorar esse conhecimento e os seus cases, né? Eu queria começar trazendo um pouco, perguntando para você um pouco da história, né, do Instituto Empresarial e também um pouco do seu início aí com famílias e empresas familiares, né? De onde surgiu tudo isso? Perfeito, né? Então, assim, eu vou tentar ser rápido. Eu sou cearense, não precisa nem dizer a cabeça desse tamanho, é a única coisa do meu currículo, não precisa escrever, né? Então, eu trago na minha estrutura epistemológica muito essa coisa de trabalhar muito e estudar muito. Eu sou filho de professores, então eu sou aquele cara que, com 16 anos, com 15, aliás, eu já estava dentro da Universidade de Engenharia Civil, mas nunca construí nada. Eu fui para banco, porque lá no Nordeste, somente no Ceará, que é um estado extremamente pobre, a gente precisa só ter uma saída através do intelecto. E aí eu fui para bancos, né? Na época também eu tinha feito matemática pura, e no banco eu tive uma oportunidade fantástica. Primeiro foi porque fui assumir numa cidade pequena do interior, e eu me descobri como empresário, porque o banco fechava 1 hora da tarde, não tinha o que fazer. E aí eu inventei de comprar e vender queijo na feira. Sério. E com 4 anos eu me tornei o maior atacadista do Ceará de queijo, tá? E trabalhando no banco. Nesse mesmo instante, era na época que o Fernando Henrique tinha assumido a presidência do país, ele estava querendo mudar o mindset do banco, criou um concurso interno muito difícil, que era uma forma de selecionar, tipo assim, criar um AMAN que tem no Exército do banco, e dos 90 mil funcionários que passaram 100, eu fui um desses 100, então eu saí de uma feira vendendo queijo para ir tomar aula com o Delfim Neto. E aí, nesse ambiente do Banco do Brasil, foi que eu conheci a realidade das empresas familiares com dificuldade nesse momento financeiro com o banco. Né? E Sim. aí comecei a estudar sobre isso e comecei, no primeiro momento, eu achava que era dificuldades morais, eles não pagavam porque era um mau caráter. Aí descobri que não, os caras tinham tido histórico de que pagavam em dia. Pô, vocês já pagaram em dia numa época, né? Agora, outra era que eles conheciam muito o ramo, todos tinham tradição no ramo. Disse, caramba, o pessoal entende do ramo, tem bom caráter, o que está faltando? E aí eu vi que a deficiência de conhecimento científico em gestão era o grande gap. Comecei a fazer intervenções. Gente, essa terminologia, eu estou dizendo a vocês, depois de mestrado e doutorado. Na época não era assim que vinha tão concreto, né? Comecei a auxiliar eles como clientes, voluntariamente. Eu, numa posição estratégica no banco, eu tinha como, sei lá, Gustavo tinha uma empresa familiar, fazia uma intervenção branca. Gustavo, o empresário, né? Eu te libero, te prorrogo esse financiamento, mas agora eu quero toda semana uma reunião contigo, o teu contador, o teu comercial, quero DRE, quero assim. E aí eu comecei a fazer as intervenções. Aí eu percebi que a empresa do Gustavo, com um ano, melhorou assustadoramente. E aí eu comecei a perceber que isso era um negócio. Porque assim, eu saí da feira, mas a feira não saiu da minha cabeça, tá? Então, meu mindset de empresário, ele é muito vivo, né? Tanto é que, quando as pessoas vão fazer curso de formação conselheiro comigo, eu disse, calma, eu sou um empresário que conhece sobre aconselhamento. Meu mindset é de empresário. Então, foi nesse ambiente que as empresas familiares sensibilizaram. Aí, uma física quântica disse que não existe acaso. Uma tia minha veio me oferecer uma empresa familiar dela. Aliás, ela veio para me ajudar porque ela estava com problema no banco. Quando eu olhei a empresa dela, eu disse, tia, eu já resolvi coisa mais fácil, eu ajudo a senhora. Ela disse, não, eu quero me desfazer. Tirei uma licença de 30 dias do banco para voltar, e aí não voltei mais.
fiquei tirando licença. Já estava com 10 anos de banco. Comprei essa empresa dela, com um ano eu vendi por 25 vezes o valor. Eu gostei do negócio, né? E aí me especializei em comprar empresas familiares em dificuldade, organizava ali com 2, 3, 4 anos, vendia. Só que depois dos 30 anos, eu decidi, me chegou uma compreensão que eu tinha uma probabilidade enorme de viver mais de 100 anos, que a minha família todos vivem. O mais novo foi meu pai, que morreu com 90 anos e foi com Covid, né? Então eu vi que probabilisticamente eu ia durar mais de 100 anos. Então eu estava num momento econômico financeiro muito saudável como empresário. Eu resolvi montar um projeto de vida e o meu mindset mesmo é de empresário de matemática. Então o matemático é assim, ele adora um problema complexo, ele acredita que tem um método que resolve. A gente é assim, né? Então, eu fui atrás de um grande problema que não fosse como as empresas que eu resolvi em 3 anos. Isso eu quero um problema que é até os 100 anos, né? E aí eu me encostei na mortalidade das empresas familiares brasileiras. Então, aqui tem. E aí, como matemático, fui atrás de metodologias para resolver o problema. Nessa época, eu montei uma empresa de consultoria, que eu contratava muitas consultorias para a minha empresa. Eu gosto tanto de consultoria que meu projeto de mestrado e doutorado foi sobre serviço de consultoria. Porque os serviços de consultoria no Brasil não têm percepção de valor. Tá? Essa era a minha pergunta de pesquisa. Então, montei uma pequena consultoria, mas aí eu fui atrás de metodologia, fui estudar em Kellogg e Harvard, em antes de você imaginar. Gostei muito da metodologia de Harvard, que é a metodologia dos 3 ciclos, né? A metodologia proposta há 42 anos atrás. Tentei trazer nos últimos 15 anos, nos últimos não, há 15 anos, 13 anos atrás, tentei por 2, 3 anos e a metodologia não funcionava, como não funciona até hoje. E aí isso me incomodou muito, né? Porque eu pensava que eu ia gerar um negócio, montei uma empresa de consultoria, vender isso, e aí tomei outra decisão mais delicada. Como eu ia viver até 100 anos, eu parei, olhei, disse, rapaz, eu tenho dinheiro e tenho tempo. Então fui fazer o que mais um matemático adora, é desenvolver a metodologia para o problema. Minhas filhas eram crianças, né? Eu vou encurtar a história. Então, para desenvolver uma metodologia, não era um ambiente de uma consultoria, tinha que ser uma instituição. Por isso que eu fundei o Instituto Empresarial. O Instituto Empresarial não é uma consultoria. A gente se apresenta como, senão ninguém entende. É igual o Cirque Soleil. Se ele não disser que é circo, ninguém vai. Aí depois que você vai, bom, circo não é, né? Então, o Instituto Empresarial é uma instituição de conhecimento intensivo aplicado, focado nas empresas familiares. E aí eu envolvi toda a minha família, né? Minhas filhas é assim. Ana Lívia conheceu aí a Camila do meio. Uhum. TCC da Camila foi empresas familiares, mestrado em empresa familiar, doutorado em empresa familiar, pós-doutorado em empresa familiar, né? Ela conheceu minha filha mais nova. Ela estuda novas gerações de empresa familiar, teve na Coreia, na Inglaterra, no Brasil. A minha esposa é psicóloga. Então, nós, eu, minha esposa e 3 filhas, vivemos isso 24 horas, e aí através do Instituto. O Instituto Empresarial é a organização que a minha família se propõe a auxiliar a sociedade. Nós temos um objetivo, uma visão de futuro. No dia 13 de maio de 2063, nós teremos impactado positivamente 1 bilhão de pessoas na Terra, transformando empresas familiares. Esse é o propósito do Instituto. Tá? Então, em função desse contexto, nós vivemos nesse ambiente. O Instituto tem um ambiente, uma plataforma de consultoria, que, sendo honesto com vocês, eu montei há 20 anos atrás, que era para atrair os pacientes para gerar pesquisa, tá? Então, nós temos também uma plataforma só de pesquisa, quer dizer, há mais de 20 anos nós bancamos com recursos da família doutorados para pesquisar. Então, quando você vê uma metodologia do Instituto, por exemplo, o BFB, que é muito conhecido, ali tem uma tese de doutorado. Tá? E nós temos também um ambiente de comunidade, que nesses 20, 25 anos, projetos de consultoria, nós já fizemos mais de 1.400. Tá? Então, atualmente, por exemplo, eu estou aqui com vocês, estou no interior da Bahia, Vitória da Conquista. Nesses 2 dias aqui, só nessa cidade, nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos mais diversos, de energia solar, a agro, a distribuidor de alimentos. Eu estou numa cidade, né? Aí tem Salvador, Fortaleza, São Paulo. Então, e aí o Instituto também tem ainda uma plataforma em construção que é de comunicação. Através dessas 4 plataformas é que a gente quer impactar positivamente 1 bilhão de pessoas. Assim, é minha história.
o instituto. Maravilha. Eu não mando quase nada, que a presidente do conselho é minha mulher, a vice-presidente é outra minha filha, tá? Então, lá quem manda é as mulheres mesmo, tá? Lá não tem essa pergunta se mulher vai ser CEO. Eu não tive nem essa opção, tá? Já veio naturalmente encomendado. Não sei se eu colaborei aí. Sim, Legal. claro. Vou passar para a Ana Lívia, vai começar também com uma pergunta. Certo. Cícero, na LUT, né, desde que a gente faz o briefing, né, com o nosso cliente, a gente já vai identificando os desafios de negócio que esse candidato vai ter, né, a gente vai esclarecendo isso ao longo do processo, deixando isso muito translúcido, né, para que não haja surpresas. Que conselho você daria, né, para um executivo que está participando de um processo seletivo numa empresa familiar? Perfeito. Primeiro, tem 3 coisas importantes que um bom executivo, aliás, eu defino não só para executivo, mas no curso de formação de conselheiro eu digo que é a liberdade de qualquer alto executivo na empresa familiar, ele tem que ter 3 liberdades. A primeira é financeira, aquela posição financeira não pode impactar tanto que a família perceba que ele é dependente dela, tá? Como ele vai fazer, não sei. No caso de conselho, eu já dou meu exemplo. Atualmente eu estou em 12, o pessoal pensa que é porque eu quero ganhar mais dinheiro, não é para ter liberdade, né? A outra é terapêutica, tá? Os executivos têm que ter cuidado, têm que ter uma preparação, nível de terapeutização para trabalhar numa empresa familiar. Mas, aqui eu queria destacar conhecer de gestão de empresa familiar. Aí é que está o desafio. Por quê? Porque é uma área de conhecimento ainda muito nova, né? Porque o que existe muito no mercado se traz um conceito de empresa não familiar para aplicar na familiar. Por quê? Porque a universidade brasileira ela foi montada para empresas não familiares, tá? Uhum. Apesar de um primeiro mestrado no Brasil, organizado pelo MEC, foi mestrado profissionalizante. Só que ele foi engolido pelo acadêmico. Por quê? Porque o modelo é da certificação, é da titulação. Então, nós brasileiros temos que ficar atentos aos executivos, já trazemos de uma origem uma deformação de preparação que pode impactar nessa hora. É muito comum, por exemplo, nesse curso de conselheiro, aquele, inclusive, que ele convidou aquele aluno, o cara foi diretor de uma empresa de 50 bi. Uhum, E ele uhum, disse, rapaz, Cícero, eu pensei que porque eu vim, eu podia ajudar agora na empresa familiar, mas é outro mundo. uhum. Isso Então, aí. o mundo da gestão da empresa familiar. Para tentar ser mais objetivo, quem quiser ler, tem alguns. Estudem um método chamado BFB. Por Eu quê? já ia lhe Eles. perguntar, Cícero, se tem alguma literatura sua, né, assim, alguma obra sua mais introdutória que a gente pudesse indicar aqui para quem deseja degustar um pouquinho do método, né? Pronto. Pois é. Eu estou tentando escrever o livro para ser mais didático, mas está com um problema. Ele já está com 1.500 páginas e diz que não pode passar de 400. Toda vida que eu vou fazer, a minha filha, mas pai, está crescendo demais. Igual o curso de conselheiro, que ele começou com 40 horas, mas eu acabo fazendo 60, né? É porque, gente, é tanta. Depois de 1.380, 1.400 projetos, é Muito difícil case, você não. né? Uhum, É muito vivo, né? Então, Ana Lívia, eu tenho vários vídeos, né? Eu uhum. publico vários artigos das mais diversas temáticas. O BFB, como toda metodologia, ele vem auxiliar para que o ambiente complexo saia do complicado e fique complexo. Complexo em empresa familiar pode ficar, não pode ficar complicado. Então, o BFB, ele mostra os 7 pilares, né? A gente ainda não tem livro, porque a gente se dedicou muito nesses 20 anos a publicar pesquisa. Porque uma Uhum. metodologia, ela precisa ser constantemente testada, né? Eu digo muito, né? Principalmente as pessoas me perguntam, mas aquela metodologia de Harvard, pois é, você já olhou a data dela? Foi um artigo, não foi tese de doutorado, há 42 anos atrás. Aí disse, o cara disse, então é boa. Eu disse, não, rapaz, isso não é livro de filosofia, não. Filosofia é que fica por eternidade. Isso é metodologia. O BFB tem 7 pilares. Eu comecei com um. Hoje já identificamos em 20 anos 7 pilares. Então, eu sugiro dar uma olhada. Pelo menos eu acho, deve ter muitos vídeos
artigos, né? E lá eu tento ser mais didático. Mas eu acredito que o próximo ano deverá sair literatura, né? Então, assim, primeiro, entenda o que é uma gestão de empresa familiar. Entenda, não subestime, porque é absurdamente diferente, tá? Ô, E Cícero, aí, pois não. você costuma, né, na metodologia e também em muitos debates, entra nessa mesma pergunta da Ana Lívia, falar dos indivíduos chaves, né? Isso eu nunca esqueci, né? Então, para mim, talvez, dentro desse conceito, é conhecer quem são esses indivíduos chaves dentro do processo e que perspectiva que ele está tentando conhecer você como candidato faz toda a diferença também, não? Legal, fantástico. E aí, Gustavo, você levantou a bola, né? O Gustavo colocou exatamente um dos pilares, que, inclusive, por a empresa familiar ser um sistema orgânico, o subsistema dele tem hierarquia, tá? Tem hierarquia. Então, tem umas figuras chamadas indivíduos chaves, que é o fundador, a mulher do fundador, fundadora, que ela está lá na casa dela, não anda na empresa, independente do tamanho, isso aqui, tá, amigo? E se brincar, ela manda mais que a diretoria toda inteira, tá? Então, isso é uma questão de certo e errado. Você precisa conhecer isso. Então, o mapeamento dos indivíduos chaves, que o Gustavo falou, interessantíssimo. Esses indivíduos chaves podem ser também, e tem vários, que não são membros da família. Quem já trabalhou em empresa familiar deve ter visto aquele contador antigo. Você bota outro contador, tem 2 contadores na empresa, ele ainda continua lá e você não entende. Tá? Aquele gerente de produção que você botou outro, mas ele ainda está lá. O dono ouve ele e tal, né? Então, porque a empresa familiar, a governança não é governança corporativa. Então, quem tiver papel e caneta, gente, eu vou falar algumas coisas aqui, é um pouco disruptiva, tá? Mas não acredite no que eu digo, nem desacredite. Observe, depois você vai ver. A governança na empresa familiar é governança ecossistêmica. Ela não é corporativa. A governança corporativa, se você for lá, você vai ver os sócios, conselho de administração embaixo, a gestão e acabou. A família são os pontinhos. Isso é na empresa não familiar. Na familiar, os sócios quase sempre não mandam, tá? Só para você ter ideia. Então, existem 4 poderes: o dos sócios, o da família, o da gestão e esses indivíduos-chave. Gente, eles se juntam, eles fazem movimentos de um poder assustador. Então, como o Gustavo falou, sugestão, mapeia quem são. Dizer que você foi recrutado, você chegou, você mapeia. Cícero, como é que eu vou mapear isso? Chama a mocinha do RH, pergunta assim, quem são aqui? Me dê um nome aqui. Se é uma empresa de 100 funcionários, tem 5 ali que é indivíduo-chave. Quem são as pessoas-chave? Ela começa a dar um nome. Não subestime essas pessoas. Qualquer movimento que você fazer, olha e diga o que é que vai impactar aqui na Ana Lívia. Não subestime isso. Tá? Porque esse movimento, eles têm poderes e mandam. E aí o seu trabalho é fazer o quê? Uma sincronicidade com isso. Não é agora você concordar, porque eles também têm, não. Mas você andar nessa dinâmica. Tá? Lá no BFB eu explico também, talvez não seja tempo aqui, onde é o risco com essas pessoas. Qualquer movimento que você fizer com o indivíduo-chave que possa trazer o desbalanceamento dele ou a infelicidade dele, consciente ou inconscientemente, ele vai te gerar problema. Mas, Cícero, não é qualquer pessoa, não trate o indivíduo-chave como qualquer pessoa. Então, se você chegou com uma ideia nova, tem aquele contador antigo, a sua ideia é óbvia, é melhor, mas dê um tratamento especial àquela pessoa, porque aquilo incomoda ele, tá? Então, que leituras? Problema de ordem física, por exemplo. Você chegar, está um fundador, aí você vai dizer, mas o que eu tenho a ver com isso? Vai que ele teve um quadro de câncer. Então, você faz uma perguntinha, moça do RH, o nosso fundador, o Cícero, como é que está a saúde dele? Ele está bem? Não, ele está bem. Ele teve um problema de câncer de próstata. Você anote aquilo ali, tá? Porque aquilo ali pode impactar no planejamento estratégico que aconteceu ou não, tá? Só porque que eu estou te alertando isso? Tu vai chegar lá. Um consultor que fez o planejamento estratégico não tinha conhecimento em metodologia de empresa familiar. Ele pegou o balanço scorecard, aplicou linearmente. Lá no balanço scorecard não tem indivíduo-chave,
Aí, o que acontece? Foi fazer a oficina do planejamento estratégico. Não, aí os filhos disseram, não, papai não gosta disso, não. Ele vem só aqui, faz a abertura, vai embora. Ferrou o planejamento estratégico, ferrou o teu projeto. Por quê? Porque o indivíduo-chave não validou. Gente, e ele desmonta tudo isso. Não é uma questão de poder perder ou ganhar dinheiro. É porque é uma estrutura de poder que se movimenta. Tá? Então, são esses subsistemas, são 7, né, que eles se movimentam, né? E isso é que faz um executivo ser super bem remunerado. Gente, quando o executivo adere, rapaz, é como se a família adotasse ele, você acredita? A coisa que é um processo natural. É como se você tivesse botado uma válvula no coração e não tivesse havido resistência. O organismo todo conspira a favor, mesmo que você seja um ambiente externo. Então, você vai. Olha, eu tenho. Essa hoje aqui de manhã, nessa empresa que eu estou. Tem 3 indivíduos-chave aqui que já se tornaram sócios, gente. Mas você Sabe? sabe, 2 vieram Cícero, deixar aqui, eu trabalhando todo o tempo mentorando eles. Caras, vocês estão se tornando indivíduos chaves. E indivíduos chaves, é importante que você entenda. É o cargo mais importante na empresa familiar. Eu dou formação de conselheiros, uma especialização só sobre conselheiro de empresa familiar. Primeira coisa que eu digo, entendam, conselheiro você está, indivíduo-chave você é. Então, se prepare para ser um indivíduo-chave. Né? Então, um executivo, olhe, você vai estar num nível de carreira, provavelmente ganhando mais do que um filho. Então, você se credencia a um novo posicionamento. Agora, se você não tiver consciência disso, você vai ser um goleiro jogando de centroavante sem entender o que está fazendo. Então, conhecer isso metodologicamente é fundamental para você se posicionar estrategicamente dentro desse ambiente complexo. eu ia falar, Cícero, isso aí é super interessante porque a gente acompanha, né, processos que a gente conduz e às vezes tem uma entrevista final que participa não só às vezes o acionista ou o herdeiro ou às vezes um executivo-chave. E as perguntas são sobre óticas diferentes, né? Então, às vezes o herdeiro está pensando no bolso, o executivo da família, né, está pensando na produtividade ou, né, na perpetuidade das relações, e o indivíduo-chave, às vezes, o que aquela pessoa vai impactar na vida dele e como ele vai inserir, né, esse indivíduo no processo de mudança. E às vezes a pessoa fala, eu não gostei muito. E não é que ele não gostou para a empresa, né? Ele não gostou porque para ele, às vezes, vai mexer com Vai ser algo um que ele incômodo, construiu. né? Né? E às vezes o candidato é difícil, mas ele tem que conseguir ler, né, de qual ótica, né, que a pergunta está vindo, que nem necessariamente, né, é da ótica da empresa, né, da produtividade, da eficiência. Tem muita coisa embaixo desse pano aí. E, Gustavo, tem um detalhe também, Ana Lívia. Nem a empresa, às vezes, tem ideia dos indivíduos chaves. Uhum. Eles estão ali, nem sabem. Tá? Ele não sabe nem Sim. da importância dele, fica dando opinião, né? Às vezes você está ali, chamaram o contador, só que o contador ele já está preocupado se não vai prejudicar a filha do fundador, que ele tem inconscientemente como filha, tá? Ou que vai tirar o genro, porque ele foi treinado para proteger isso. Só como ele faz de forma inconsciente, ele às vezes não percebe. Às vezes ele diz, rapaz, esse executivo vai tirar o marido da Ana Lívia daqui. Aí, inconscientemente, e aí é papel do executivo nessa hora, a escuta, né, ativa, porque ele vê ali o fundador, né, aí ele devolve com a pergunta, olha, eu sei que o senhor tem uma função importantíssima, o senhor está convidando aqui, na visão do senhor, o que eram coisas importantes, que com certeza o senhor sabe e eu ainda não sei, e era importante que eu soubesse, que o senhor acha que eu poderia colaborar positivamente. Aí ele não vai dizer, não mexa com o marido da Ana Lívia, não. Ele vai dizer, olha, que as pessoas que estão aqui, você também respeite, veja tal, pronto. Uhum. Aí você já Manda o recado entendeu. de outra forma, né? Porque normalmente, às vezes, o executivo chega, olha, eu venho, vou rever a equipe na cabeça do cara pode ser demitido. Mas, olha, essa dica que o senhor me deu é muito importante. Então, eu vou ouvir, né? Até que prove o contrário, todo mundo. Muito interessante. Então, você se posicionou. Né? Porque ali o cara disse que é um indivíduo-chave. Eu já aprendi pelo BFB
que esse cara é raiz de uma planta. Qualquer movimento que eu fizer, eu mexo com o centro de gravidade. Não é, gente, que a gente vai concordar com tudo que o cara disser, não. É porque é um local estratégico. É igual fazer um corte na cabeça da gente no dedo. Eu posso chegar e passar um bisturi no meu dedo. Eu vou passar um bisturi na minha cabeça, gente. Mas não é só um cortezinho, mas é porque são áreas estratégicas, concorda? Sim, sim. Muito bem. E Cícero, pegando aí essa questão, né, que envolve até uma questão de onboard, de entrada do executivo, além de sintonizar, né, de conhecer quem são os executivos chaves, os indivíduos chaves, desculpa, qual outras dicas você daria para quem está entrando, já passou do processo seletivo e está aí nos primeiros 100 dias aí na nova função? O que você, numa empresa familiar, o que ele teria que ter Primeira, mais atenção? perfeito. Primeiro, alertar uma coisa que eu encontro muito nos executivos. É porque tem uma função que eu acho que é igual a treinador no futebol do Brasil. Todo mundo diz que é treinador de futebol, né? Tem essa. Mas tem uma função no Brasil que eu não sei porquê. Gente, eu estudei academicamente esse papel, essa carreira. É de consultor. Todo mundo acha que pode ser consultor. Por quê? Porque como consultoria não tem uma formação no Brasil, não é maldade das pessoas, não. Né? E dentro da consultoria tem uma atividade técnica que é muito importante com metodologia. Essa atividade se chama diagnóstico. E olha, olha que eu já botei executivo do que você imaginar, que saiu na revista Exame, tá? Quando foi fazer, ele não sabia fazer um diagnóstico. E ele tem razão. Ele só também não sabia que ele também não sabia, tá? Porque isso é uma formação de um consultor. Existem técnicas para fazer um diagnóstico. E aí o que acontece? Vem o viés de confirmação. O executivo vem, como ele não tem maturidade para fazer um diagnóstico de forma técnica, ele apenas copia o que ele já acha que ele já vem. Tanto é que 90% dos diagnósticos, quando o cara vai apresentar, que ele não foi orientado, ele já vem trazendo as soluções, tá? Porque ele não tem a maturidade para entender que no diagnóstico eu não posso propor nada. E aí, a outra grande armadilha, a empresa induz a ele, é muito importante fazer o diagnóstico, mas fica todo tempo pedindo prognóstico a ele, tá? Não dá o tempo do diagnóstico. O diagnóstico precisa de tempo, ele precisa construir uma agenda, ele precisa saber quais ambientes ele vai cuidar. Quem lê o BFB vai entender um pouco sobre isso. Ele tem que fazer leitura de estratégia, de processo, de pessoa, de cultura, de estrutura de poder, de tecnologia, de inovação. Aí o cara vem só de comercial, ele pensa que só vai estruturar o comercial. Isso não é diagnóstico. E por que o diagnóstico é importante? É para você montar o dia para. O dia quando você chegou, como é que estava o retrato. Daqui um dia, você precisa medir seu resultado. E aí o que acontece? O dia a dia não conta no placar do executivo. Dia a dia não conta, não. Não vai para o placar. É aquela jogada bonita que não foi gol, tá? Então, projetos, ações, o combinado não sai caro, desde que formalizado. Essa observação é minha. Eu vejo muito esse ditado. O combinado não sai caro, eu digo, desde que formalizado, tá, amigo? Então, o diagnóstico ajuda a formalizar o estado em que eu cheguei. Porque aí você reestrutura a equipe, faz não sei o quê, não fica registrado. Aí não vale nada. Passa 6 meses, o Gustavo já está 6 meses. Foi que ele fez mesmo, sabe? A resistência começa assim. Não tinha ninguém, estruturou isso, montou plano disso, reestruturou a equipe, mapeou isso, segmentou em grupos de venda. O sistema não rodava, ele ajudou a implantar isso, porque o cara do sistema era fraco. Como não tinha no diagnóstico, você não tem o de para. E aí também, depois do diagnóstico, é claro, montar uma estrutura de planejamento. Por quê? Para o previsto realizado, que eu previ mudar, o que eu não previ, né? Porque nas empresas brasileiras, familiares, 99% não tem governança. Porque o papel de avaliar, anotem, o papel de avaliação de executivos estratégicos numa empresa familiar
Não é do modelo de avaliação da empresa, viu? Não caiam nessa armadilha. Aquilo é conversa para boi dormir. Empresa familiar, quem avalia é dono, é conselho. Não se iluda, não vai valer nada avaliação de 180, 360 graus, se o outro poderzão lá de cima não te avaliar. E aí, como não vai ter, já estou te dizendo, 90%, 99% não tem governança. Tu tem que montar uma sistemática. Então, é isso que quando eu estou, né? Porque às vezes eu chego ainda nem tem governança. Às vezes eu não consigo implementar a governança. Eu tenho operações de turnaround, né? De viradas. E Né? é Chega engraçado, empresa. engraçado não, Cícero, eu vivi algumas empresas familiares e realmente, quando a gente estava no conselho, a gente trazia um pouco da avaliação do presidente para baixo. E a gente abria lá dentro do conselho, era um comitê de pessoas estendido e falou, ó, agora vamos fazer a calibração daqui, né? Ou seja, cada um dê a sua opinião, né, sobre o executivo. E mudava completamente a foto Total. que vinha. Talvez algumas tinham até um equilíbrio, mas a grande maioria, né, era assim, gritante. E é baseado no que eles percebiam, né, na linha que você contou mesmo, né? E, Gustavo, às vezes eu enxergo, tem avaliações, 360 graus, sistema, tudo conectado. Cara, aí chega na hora, é interessante demais o ecossistema, sabe? Quando a gente olha cientificamente. Aí, não, como é a avaliação do Gustavo, vamos chamar a Ana Lívia também, qual a opinião dela? Você olha assim no organograma e diz, cara, o que é que a Ana Lívia tem a ver? Cara, aí a Ana Isso. Lívia chega na reunião. Como não tinha um plano para vai dizer, ó, Ana Lívia, a gente até preparar. O Gustavo se comprometeu a isso, esse mês estava previsto isso. Cara, a Ana Lívia chega lá e diz, olha, o pessoal até me falou umas coisas daquele rapaz que eu não gostei muito, não. Ele disse que nas reuniões, ó, o que o pessoal diz, gente, isso desmorona, Uhum. né? Então, imagina, se o executivo não já mapeou que a Ana Lívia é uma pessoa-chave, lá na frente o trabalho dele desmorona. Agora, se ele, desde o começo, ele mapeia que ela é um indivíduo-chave, na hora do diagnóstico, quem ele vai botar na entrevista? A Ana Lívia, amigo. E Uhum. a Ana Lívia Uhum. vai dizer as encomendas dele. Só em ele ter ouvido a Ana É verdade. Lívia, às vezes a Ana Já Lívia diz, o mesmo. senhor veio falar comigo, isso não, porque você é uma pessoa importante, já está há 20 anos aqui, né? Eu agora que estou chegando. Cara, você não tem ideia o volume de riscos que se reduziu de uma oportunidade fantástica, o executivo era fantástico, a empresa precisando demais, o Hunt se esgoelando para o negócio dar certo, e o negócio foi assim, ó, implode. Por quê? Falta de ciência aplicada. O executivo não sabia, o Hunter não sabia, a empresa familiar também não sabia. Tá? Sim. Gente, é o mesmo motivo que as pessoas morriam de dor de barriga no começo do século. Uhum. Falta de ciência aplicada. Ô, Né? Cícero, Então, só também compartilhando história, eu vou lembrando, sai contando, vai. Uma vez entrou um diretor numa empresa que eu trabalhava e eu estava com o presidente do conselho. E aí entrou uma gerente que tinha uma posição não tão expressiva, mas era um indivíduo-chave. E o presidente do conselho, que era o maior acionista da empresa, perguntou: E aí, tá gostando de fulano de tal, né? Do diretor que entrou? Ela falou assim: Não sei, não veio conversar comigo ainda. fantástico. Ignora, Um né? ponto, né? É, como não veio conversar com você até agora? Falei para ele Uhum. ter passado, né? Então, É. Outra coisa, né? Onde tiver conselho, né? Peça para você entrevistar o conselheiro. Por quê? Você vai chegar lá numa empresa de frango. Quando cuidar, você chega lá com um conselheiro que também não foi preparado para ser conselheiro de empresa familiar. Tá? Não é porque o cara é conselheiro, mas preparação para conselheiro de empresa familiar, ela ainda é raro. Então você, mesmo onde tem conselho, não, mas é porque o cara foi de empresa tal, mas ele não conhece empresa familiar. Ouve o cara, porque ele tem os viés cognitivos dele. Tá? E ele pode chegar lá, ou durante sua caminhada, ele atrapalha, ou ele tem uma entrega que ele não sabe como fazer. Tipo dizer, cara, você veio para essa diretoria aí, cara, não sei como é que tu vai resolver isso aí não, porque tu vai substituir o genro. Deixa eu te contar como é que foi a história. Meu amigo, o que ninguém contou até agora, o pobre desse conselheiro já estava com isso travado há não sei quanto tempo. Aí o cara disse, porra, entreguei encomenda para esse cara. Uhum. Então, essa visão dos indivíduos chaves, né, ou essa visão metodológica, que eu também não falei dos outros pilares.
né? Porque você vai ter que ter um olhar de família. O que é o olhar de família? Que é o outro segundo pilar, harmonia. Cuidado com as armadilhas. O dono chega e diz: olha, Fernando, você tem carta branca. Aqui não tem negócio, é minha família, pode ser meu filho, não tem diferença. Da porta para cá, acabou a família. Aí o executivo de agência chega para mim para mostrar o diagnóstico. Não, a dona Ana Lívia até falou que aqui o negócio é profissionalizar. Da porta para fora, eu disse: meu amigo, deixa eu te explicar como é isso aqui. Se tu fizer um Sim. movimento aqui que possa simbolizar uma desarmonia da família, eu mostro normalmente o BFP, porque o BFP é uma árvore, né? E a família é o tronco. Tu tá pegando o tronco da árvore e balançando assim, tá? Vai Hum. cair muita coisa do galho. Isso é conversa para boi dormir. Se tu... Então, tenha que ter cuidado. Não é que você vai concordar com o que o familiar também... Mas é de uma realidade. Qualquer movimento que for feito que possa gerar desarmonia na família, sabe aquela coisa? Não. Como eu já vi consultores e executivos chegam para o dono e dizem: rapaz, o senhor quer solucionar, vou ser honesto com o senhor. Paga um salário e mande para casa. Já viu isso? Rapaz, eu tenho uma Já. empresa que eu peço consultoria há 10 anos, ininterrupta. O consultor anterior era muito melhor do que eu para ajudar na outra área. Mas como ele não era especialista de empresa familiar, com 4 meses ele disse isso para o dono. Ele não entendeu que o dono queria de solução, era como ele ia fazer para o filho dele tomar conta do negócio, que era o único filho único que ele tinha, que ele queria. Uhum. Então, família, todo movimento que você possa gerar desarmonia, respira, toma um copo d'água antes. Quando tiver dúvida, até brinco com meus alunos, né? Faça uma oração, se o método não resolver, né? Mas olha Esse, com todo cuidado, porque executivo que trabalha em empresa familiar, ele tem que conhecer de todo o ecossistema para fazer essas movimentações. Cícero, você já falou dos indivíduos chaves, falou um pouco dos conselheiros, né, dos membros do conselho, e você sempre vamos falar um pouquinho aqui dos fundadores, né? Num dos seus workshops, das suas palestras, você fala que os fundadores eles não são substituídos, que não existe sucessão, né? Mesmo quando já não estão mais entre nós, né? Já passaram para um outro plano, eles se fazem presentes, né? Você fala que existe uma transitoriedade, né? Que eles permanecem influenciando de diversas outras formas. E você fala, se eu não me engano, de integração de gerações, na verdade, né? Que o que deveria acontecer é uma integração entre essas gerações. Perfeito. Se eu capturei corretamente os seus ensinamentos. Sim, Então, assim, que cuidados básicos, né? Nós também, selecionadores, precisamos ter para validar os candidatos que atuaram em outras posições, né? Também não só como conselheiros, não só como executivos, né? Em outras posições mais intermediárias, considerando o lugar dos fundadores, né? perfeito. Muito interessante isso. Como a gente está falando aqui com executivos de alto nível, é importante que vocês tenham um entendimento conceitual, né? Precisa entender conceitualmente, senão vocês vão errar. Desculpe, não estou querendo ser presunçoso, tá? Mas por ignorância. A empresa familiar é um ecossistema, não é um sistema mecânico, é um sistema vivo. Todo sistema vivo não existe sucessão. Se você perder um rim, você vai botar outro, tá? Mas não ele não sucede o seu, tá? Então, na empresa familiar, as pessoas, quanto mais importante o nível dela, menos elas são sucedidas. Então, não existe. A primeira outra coisa que eu quero que você escreva aí, né? Já falei que governança corporativa não existe, pois sucessão não existe. E vocês devem dizer: agora esse homem enlouqueceu de vez. Porque se eu abrir aqui a internet, curso de sucessão, curso de suceder herdeiro, sucessão tal, tal. Pois é, amigo, há 30 anos atrás a solução para a odontologia era arrancar os dentes, né? Hoje você sabe que é um absurdo, né? Então, mas não é. Sucessão não existe. Olha, você até depois de morto, e se for um indivíduo-chave, ele ainda está na empresa, tá? Não estou falando espiritualmente, mas a cultura, a fala, né? É muito comum, eu estou nas reuniões e olha, papai sempre dizia uma coisa. Aí você chama o contador, seu fulano, quem tinha uma filosofia que seu avô implementou e seu pai tal, tal, e seu irmão cumpriu direitinho. É o cara falando. Então, tem que ter muito cuidado, porque sucessão
é um processo de exclusão. Eu tiro o Gustavo e boto a Ana Lívia, tá? E não é assim que funciona. Você tem que integrar. Gustavo é numa geração, a Ana Lívia vem integrar. Quando eu falo de geração, não é só em idade. Às vezes são de ciclos de vida. Por exemplo, às vezes você está saindo do ciclo de vida dos tios para os netos. Então, os executivos precisam passar por essa integração. E, gente, às vezes é fundamental numa empresa familiar você deixar alguns indivíduos chaves, porque eles são guardiões. Isso blinda, né? Então, na empresa familiar, o que eu encontrei como soluções através do BFB é uma metodologia que a gente chama IGS, Integração de Geração Sustentável. É integrar, não é excluir. Porque toda exclusão no sistema orgânico, ele traz consequências invisíveis. Por exemplo, se eu tirar seu braço e botar um braço mecânico, não se iluda, amigo. Não é sucessão nem a pau. Vai ter um problema, porque você excluiu. Essa história de mandar para casa. Mas sim, se a pessoa não tem competência, meu amigo, eu já fico sem imaginar. Cria empresa, cria outra coisa, mas você tem que arranjar uma solução. Por quê? Porque você pensa que exclui da empresa, mas ao contrário. Você trouxe o problema todo para o ambiente familiar. Um executivo você ainda demite, um genro, uma nora, ele está toda a festa de Natal, todo mundo sabendo que ele ganha dinheiro sem trabalhar, ele sabe que não, a esposa, que é a filha, sabe também. Gente, vira um tumor dentro da empresa. E o detalhe, viu? Em dado momento, esse cara vira herdeiro. Não, aí tem uns advogados. Não, doutor, lá a gente já bota o regime de casamento. Eu disse, mas deixa eu te explicar como é a realidade. Sabe esse genro problemático, que o senhor disse aí que ele não vai ter direito? Ele é o pai daqueles netinhos que o avô faz tudo para ver no domingo. Tu acha que o avô vai fazer confusão com esse cara? O avô vai arranjar um emprego para o pai para ver os netos, tá? Lá dentro da empresa. Então, amigo, essa solução, ela não é... É como uma cirurgia no corpo humano. Ela é complexa mesmo. Eu aprendi na matemática que todo problema complexo tem uma solução simples que não funciona, tá? Então, realmente é complexo e você tem que responder com complexidade. Então, sucessão não existe. Por isso que não funciona, né? Me diga uma sucessão de sucesso. Eu não conheço uma. Não, é porque foi... Aí você vai lá estudar, tirou as irmãs da empresa, ficou só o dono, comprou barato as cotas das irmãs. Quando você pressiona as irmãs, ela foi botada para fora, porque não foi dada oportunidade nenhuma, tá? E vira um imbróglio na família. Aí os sobrinhos, filhos das irmãs, passam a vida ouvindo aquela história que o tio usurpou. Meu amigo, aí o tio que achou que o pai tinha dado força para ele suceder, ao contrário, que foi uma armadilha. O cara virou o capeta da família, tá? Por quê? Porque foi criada uma ideia que sucessão é alguém que assume e tira um bocado de gente, tá? E não tem sustentabilidade. Não sei se eu acabei dando uma palestra, né, Ana Lívia? Não, mas tá ótimo. Eu já estou engatando aqui a próxima, Gustavo, posso? Pode. Só a gente lembrando que até às 8 horas que a gente combinou, então depois dessa próxima sua, a gente faz mais uma e encerra dentro do horário. Já é a próxima. Então, assim, de tudo isso que você está falando, pode confirmar a crença de que algumas pessoas têm, que eu já ouvi muito, de que empresa familiar é bucha. Na linguagem vulgar, assim, como eu já ouvi muitos profissionais dizendo, Deus me livre de empresa familiar. Para você, Ciro, se é mito ou verdade, assim, quais são as oportunidades dentro dessa complexidade toda, né? Faz empresa familiar há 15 anos atrás, em Kellogg, 2008. Quantos anos faz? 16 anos, né? Crise americana, eu tive a oportunidade, que é uma autoridade do mundo, tive a oportunidade de estar com ele, que chama John Wards, que é uma autoridade do mundo em empresas familiares. E na época eu tive a oportunidade de acompanhar os estudos, exatamente porque aquela crise de 2008, a gente chegava à conclusão que o problema da crise de 2008 era uma crise moral. E o professor John Wards, né, tinha umas pesquisas bem interessantes que ele mostrava que as empresas familiares é onde tinha o menor índice de corrupção no mundo.
E aí, já nessas conversas, a gente dizia que as empresas vão dominar o mundo, porque o mercado vai perceber. E realmente, são as mais rentáveis, as mais lucrativas, que crescem mais rápido e os melhores locais para se trabalhar no mundo. Na época da pandemia, foi as que menos desempregaram. E as que têm a família na gestão desempregaram menos ainda, tá? Então, elas estão dominando, só que esse conhecimento em empresas familiares no Brasil, o Brasil ainda está de 40 anos atrás. Tanto é que se abrir qualquer formação aqui no Brasil, qualquer uma, a probabilidade deles estarem propondo o que é uma empresa familiar, usando um artigo de 42 anos atrás, é enorme. Por uma questão de respeito, que até porque é meu professor, eu não vou... Mas vai lá, 3 coisinhas, eu até digo, era quando as minhas filhas eram crianças, que eu perguntava o que era o corpo humano, ela dizia que era cabeça, ombro, orelha e pé, que era uma música que tinha da Xuxa, tá? E com certeza o corpo humano não era cabeça, ombro, orelha e pé, né? Empresa familiar é algo mais profundo. Joelho, Cícero. Era joelho, né? Não era orelha, não. Né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Pois é, Ana, eu boto isso aí para não dizer que eu era da época, tá? Mas vamos em frente. Então, isso é importante entender. Então, as empresas familiares, né, é na bolsa, está aí no mercado, né? Veja aí, e só que o Brasil, nós estamos há 40 anos, os Estados Unidos está 20, quem está mais avançado nisso é a Europa. Então, na Europa, que é a referência, eu digo porque participo de congresso, sou muito convidado lá, né? As empresas familiares estão dominando. Elas estão fazendo um movimento inverso. Enquanto aqui no Brasil estão sendo vendidas, lá elas estão comprando. E é interessante que o movimento da empresa familiar, gente, porque é que ele vai... por isso que se você olhar no meu LinkedIn, você vai dizer que eu sou um ativista. Isso mesmo. Por que é que elas vão dominar? Não é poético, não, gente. É porque a empresa familiar, ela traz algo que é milenar. Ser humano e família. E a pandemia antecipou uma curva de 50 anos para 10, que é a humanização das coisas. E quando você vê inteligências artificiais, mais vai ter valor a empresa humana. Ora, quem é a única empresa do mundo que já traz na essência o caráter humano? A empresa familiar. As outras são pseudo, tá? Tentam ser. Só que a humanidade, cada vez mais... Vocês já estão vendo? Vou dar um exemplo concreto. Que há 15 anos atrás eu falava isso no Brasil, era complicado. Esse cara tá louco. Quem já quer fazer sócio com a empresa familiar? Só contava as confusões, né? Era igual quando devia ser na década de 30, quando dizia que tinha que ir um médico, né? Mas vai trazer doença, né? Então, as empresas familiares, ela traz o DNA da humanização. E um detalhe, quanto mais as empresas familiares dominam o mundo, elas menos concentram, tá? Na Europa, você está vendo médias empresas muito fortes. Muito fortes. E não grandes grupos. Por quê? Porque o modelo orgânico da empresa familiar não é da competitividade. Isso aqui é mais avançado um pouquinho, viu? A minha esposa que disse, eu não entendo isso. Mas daqui a 10 anos a gente vai entender. Quando eu dizia 15 anos atrás que as empresas familiares iam dominar o Brasil, o pessoal não entende o mundo, né? Então, a empresa familiar não roda competitividade, roda cooperatividade. Tanto é que se ela gerar competitividade, ela se mata, porque começa a competitividade na família, tá? E eles se matam. Tá? Gera um desvio. Ela já é montada no conceito da cooperatividade. Ora, gente, humanização, cooperatividade no mundo em guerra, em conflito. Tu tem dúvida que isso vai ter um valor assustador? Agora eu vou dizer de forma bem objetiva, prática. Que eu não quero descer nem números de DRE, porque eu te mostro isso numa DRE, tá? O que é que tu quer comprar um vinho que veio de uma família? E olha que eu já fui presidente do conselho da melhor vinícola do Brasil. Quem quiser conhecer, chama UVVA, lá na Chapada da Diamantina, tá? É a melhor do Brasil. E muitas vezes, na época, eu lembro de construir esse projeto, traziam vários vinhos. E era incrível, chegava um vinho que era de uma empresa, não era uma empresa familiar. Mas era incrível como as pessoas diziam que o da empresa familiar era melhor. Eu perguntava, o estudioso, ele disse, não é não. Eu disse, por que o pessoal paga? Porque tem uma família. Gente, é isso que vai acontecer. Você vai querer comprar um apartamento porque é da família Rangel, da Ana Lívia. Eu digo, não, eu comprei esse apartamento.
aqui tem uma história, eu sei que o material usado é sério, vai ter um valor enorme, porque isso aqui carrega uma história. Lembra do storytelling? É tradição, né? Uma empresa que vive mudando de dono é igual a prostituta. Ela não tem história de quê? Um prostituto não tem história. A empresa familiar vai ter muito valor, inclusive para o currículo do executivo. Você vai chegar e dizer, eu trabalhei por 10 anos na família Rangel. O cara diz, opa! É pai para esse cara ter ficado 10 anos naquela família, blá, blá, blá. Então, é isso que eu chamo valor percebido. Um dos meus mestrados foi em marketing. Fui aluno do professor Cota, teve comigo até na minha casa no Ceará, tá? Fui exatamente entender, estudar, porque uma das áreas mais delicadas ainda se estudar na empresa familiar é o marketing, a marca da família impactando no processo empresarial. Então, elas vão dominar. Já estão. É porque essa métrica ainda não está chegando, tá? Você vai nos family office, nos grandes bancos suíços, está lá claro. Elas crescendo assustadoramente no mundo. Agora, esse conhecimento que chega no Brasil de 40 anos atrás, existe um movimento intencional dos fundos americanos para adquirir empresa familiar. Eu desse um fundo me consultou 30 empresas familiares. Se, rapaz, todas as 30 empresas têm interesse? Tem, doutor. Nós estamos entrevistando, eles têm interesse. Eu disse, qual é o problema? Mandei aplicar um questionário. Nenhum. Era problema de mercado, problema financeiro. Sabe o que era o problema? O que a gente vai fazer nas próximas gerações? Nós não sabemos como é que vai fazer. Era como alguém chegasse, rapaz, vou vender meu corpo, porque eu não sei se eu estou vivo amanhã, como é que vai ser. Então, eu vi até um colega que colocou a perenização, né? Que é outro conceito que a gente propõe, que é da perpetuação estratégica. Mas aí dá outra live, né? Muito bem, que bom. É uma fala muito entusiasmada, né? Assim, nos anima, nos encoraja a amar cada vez mais essas empresas familiares e fazer tudo por elas, né? Para que elas sobrevivam, vivam, cresçam e permaneçam, né? E não se arrumem para serem vendidas, né? Como muitos pensam em fazer. Né? E a gente que acompanha a carreira de vários executivos e grande parte do time da Lute, 100% na verdade, trabalhou em empresas familiares, a gente sai lá com vínculo. As pessoas lembram da gente, a gente é feliz e, como você falou, a gente não é tratado como um número, né? Em qualquer mudança, crise, redução de quadro, não é fácil, né? E muitas vezes as empresas seguram a equipe porque sabe que aquilo já passaram por crise, né? E perpetuam, né? E tanto é que muitos dos executivos não familiares que a gente vê saindo de empresas familiares têm que se cuidar também porque eles perdem referência, né? Por ter vivido. E é uma constância nossa de projetos, como a gente faz muito projeto com empresa familiar, grande maioria, de convencer algumas pessoas da pluralidade, da oportunidade e do vínculo, né? Que se constrói numa empresa familiar, né? Cícero, eu queria agradecer, né, você aí pelo espaço, pelas histórias, né? A gente dá para fazer uma série de outros episódios com você, porque tem muito conhecimento e tem muita história que a gente ouviu que a gente nem colocou nas perguntas aqui, então daria mais pano para manga para a conversa, né? Muita gente querendo procurar o Instituto, né? Até alguns que já enviaram mensagem, né? Depois a gente já tinha compartilhado os contatos, né? Mas agradeço, do fundo do coração, mais uma vez. Cada conversa com você é uma aula muito gostosa. Obrigado, viu? Obrigada, Então, assim, Cícero, um prazer enorme, viu? eu que agradeço a oportunidade, né? Porque esse diálogo aqui é muito importante. Vocês talvez não tenham ideia, como eu tenho, porque eu estou envolvido, né? Milhares de empresas que estão precisando de bons executivos, de orientações. Uma atividade como essa, vocês estão falando, era para ter milhares de pessoas assistindo, porque vocês não têm ideia. O Gustavo, um dia desse, me contando uma situação que foi para um evento, Cícero, estavam falando lá do óbvio, dezenas de empresários precisando avançar nesse entendimento, né? Então, e essa oportunidade que vocês estão trazendo, né? Que ainda são raras, né? São raras. Você vai para os eventos, é o mesmo do mesmo. Gustavo Cícero, é o mesmo do mesmo. O cara fica copiando um livro, colocando, apresentando, né? E nós temos empresas familiares, gente, pagam muito bem, são extremamente fiéis, tá? E na empresa familiar, principalmente conselheiro, que eu treino muito, quanto mais velho, mais caro você fica. Eu não entendo por que não cuidam disso.
né? Então, eu só queria agradecer a vocês por essa oportunidade, né? Como eu disse desde o início, não acredite no que eu falei, nem desacredite, né? Eu estou nas redes sociais, eu até brinco, tem 3 coisas que eu pareço, mas não sou. Primeiro é que sou muito inteligente, não sou. Segundo é que sou muito caro, também não sou. E que sou muito ocupado, também não sou, tá? Então vai lá nas redes sociais, no LinkedIn. A gente tem alguns seguidores, mas a gente vai tentando se encontrar, né? Me sinto muito bem em poder colaborar. Vocês sabem que a meta é desafiadora, 1 bilhão de pessoas até o dia 13 de maio de 2063. Então, aqui a gente já começa a impactar alguns. E espero contar com vocês nessa caminhada, né? Como a Lúcia está me dando aqui, de poder co-construir também esses resultados nas empresas familiares. Bom, Bem, agradeço a todos obrigada. mais uma vez e a gente se encontra em outro episódio. Bom restinho de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.